Acabamos de entrar no ano de 2024 e a questão crucial continua sem solução. Será que estamos sozinhos nesse vasto universo? Será possível a existência de uma civilização avançada de seres extraterrestres provenientes de outras galáxias, observando-nos de perto? Ou será que todos os avistamentos de OVNIs são, na verdade, testes humanos de armas secretas com propósitos militares? Independentemente da resposta, tornou-se impossível para o governo dos Estados Unidos ocultar tal informação do público em geral. Bem-vindo ao canal Curiosidades e Descobertas, um canal de aprendizado. O interesse público em avistamentos de UFOs perdura ao longo do tempo, desde as intrigantes histórias da Área 51 até a recente exibição de corpos alienígenas mumificados no Congresso mexicano. Há um desejo global de acreditar que não estamos isolados neste vasto universo, e com motivos sólidos de testemunhas de alta confiança do Exército e do governo. Atualmente, uma nova lei aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos instrui o governo a revelar ao público, no mínimo, parte do conhecimento que possui sobre os discos voadores. Em 14 de dezembro de 2023, foi aprovada uma proposta de lei com o objetivo de apoiar aqueles que buscam fenômenos aéreos não identificados, comumente conhecidos como UAPs. Inicialmente, a lei tinha a intenção de obrigar o governo dos Estados Unidos a coletar informações sobre avistamentos de UAPs, torná-las públicas e estabelecer um conselho de revisão para analisar esses eventos. No entanto, ao longo do processo, a legislação foi substancialmente enfraquecida e acabou sendo menos eficaz do que o inicialmente planejado. Este conjunto de normas é oficialmente denominado como Lei de Divulgação de UAP de 2023. Esta foi uma tentativa de estabelecer um procedimento formal para registrar avistamentos de UAP, mas infelizmente a legislação não conseguiu ser aprovada como uma lei formal. Isso ocorreu porque líderes proeminentes, tanto da Câmara quanto do Senado, trabalharam ativamente para impedir a aprovação do ato, temendo a inadvertida revelação de segredos governamentais. Esse receio intensifica ainda mais nossa curiosidade, indicando que há, sem dúvida, algo desconhecido lá fora. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o senador Mike Rounds foram os responsáveis por apresentar a legislação. Se a lei estivesse em pleno vigor, teria pressionado os arquivos nacionais a compilar todos os registros do governo federal relacionados a avistamentos de UAP e disponibilizá-los ao público em geral. Isso teria obrigado o Departamento de Defesa e até mesmo a CIA a fornecer dados sobre o UAP, embora com a condição de que a divulgação pudesse ser adiada por até 25 anos. Entretanto, o que foi promulgado como lei em 14 de dezembro é um acordo para coletar avistamentos de UAPs pelo governo, mas sem a designação de um conselho de revisão pelo presidente. Assim, não está claro se o público terá acesso a qualquer informação sobre o UAP. Pode ser necessário esperar até 25 anos para usufruir dos benefícios desta legislação. Mesmo depois disso, o presidente pode optar por manter essas informações em sigilo se considerar que representam uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Isso pode ser profundamente decepcionante para aqueles que anseiam por descobrir a verdade sobre os UAPs. Essa situação também levanta a possibilidade de que o governo esteja ciente de mais detalhes sobre os UAPs do que está disposto a divulgar. Isso reforça a crença de que pode existir uma divisão secreta do governo encarregada de investigar OVNIs, recuperar naves alienígenas e conduzir engenharia reversa para fins de defesa. Na prática, é possível que o governo dos Estados Unidos já tenha algum tipo de relação com uma civilização alienígena. A questão que surge é se essa legislação resultará na abertura de uma fonte de informações sobre alienígenas que o mundo aguarda ansiosamente. Agora vamos falar de 3 casos intrigantes de contatos e abduções que supostamente aconteceram durante a história que talvez você não saiba. Caso 1. Roswell, Novo México. Houve um caso no ano de 1947, em julho, em que supostamente houve a queda de um OVNI. Um fazendeiro foi o primeiro a chegar no local, e então comunicou o exército. Sargento Marcel foi o homem escolhido para divulgar no jornal essa notícia, mas no dia seguinte após o ocorrido,
Houve uma enxurrada de telefonemas de pessoas de todo o país. Elas estavam apavoradas com o que viram nos jornais. Uma histeria coletiva estava acontecendo. Então o exército se viu obrigado em modificar a notícia de capa do dia anterior, dizendo que havia sido um engano, que na verdade o que eles haviam presenciado era a queda de um balão meteorológico. Caso 2. Travis Walton. De acordo com Travis Walton e vários outros membros da equipe madeireira, em 5 de novembro de 1975, ele estava trabalhando na Floresta Nacional Apache Sitgreaves, perto de Snowflake, Arizona. Enquanto andava em um caminhão com 6 de seus colegas de trabalho, eles supostamente encontraram um objeto em forma de disco pairando sobre o solo a aproximadamente 35 metros de distância, fazendo um zumbido agudo. Walton afirma que depois que ele saiu do caminhão e se aproximou do objeto, um feixe de luz apareceu de repente da nave e o deixou inconsciente. Os outros 6 homens ficaram assustados e supostamente foram embora. Walton afirmou que acordou em um quarto semelhante a um hospital, sendo observado por 3 criaturas baixas e carecas. Ele alegou que lutou com eles até que um humano usando um capacete levou Walton para outra sala, onde ele desmaiou quando 3 outros humanos colocaram uma máscara de plástico transparente sobre seu rosto. Walton afirmou que não se lembra de mais nada até que se viu caminhando por uma estrada 5 dias depois, com o disco voador partindo acima dele. Após seu retorno, Travis passou por muitos testes da verdade e regressões hipnóticas, e passou em todos os testes. Esse caso ficou gravado como o único caso de abdução com testemunhas. Caso 3. Múmias de Nazca. Uma sessão na Câmara dos Deputados do México teve a exibição do que o ufólogo e jornalista Jaime Maussan afirma serem corpos mumificados de extraterrestres. Ele conta que os 2 corpos foram encontrados no Peru e que testes apontaram que eles teriam entre 700 e 1000 anos de idade. A Assembleia Pública foi realizada na terça-feira, 12, e promovida por um deputado do país para discutir as bases de uma legislação para a regulação de fenômenos aéreos não identificados, de acordo com o jornal mexicano El Universal. Os corpos foram apresentados em uma espécie de caixa protegida por vidro. Maussan disse que os achados passaram por testes na Universidade Autônoma do México, UNAM. Segundo ele, os corpos têm cerca de 60 centímetros de comprimento e foram encontrados no Peru, próximo das linhas de Nazca. De acordo com o jornal inglês The Independent, Maussan afirmou sob juramento no Congresso do México que os espécimes mumificados não fazem parte da evolução terrestre e que, em testes, 1/3 do DNA dos corpos mostrou ser não identificado. Há muitas pessoas dizendo que sim, pois alegam ter provas concretas sobre muitos casos que ainda nem foram divulgados para o público. Agora só nos resta esperar pela grande divulgação que todos tanto esperam. O que você acha? Seria possível essas histórias serem verdade? Deixe nos comentários a sua opinião e não esqueça de curtir, ativar o sininho e se inscrever no canal Curiosidades e Descobertas, porque juntos vamos explorar. Obrigado.